Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, porque o nosso canal é voltado para o reino de Deus. O nosso canal é para salvar as almas. O nosso canal é voltado para ser instrumento de Deus para curar um enfermo, para libertar um endemoniado no nome de Jesus. O nosso canal tem essa missão. E eu peço a você que compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, para que nós venhamos alcançar as pessoas que estão sofrendo. Vamos para a mensagem? Salmos 23, 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara é o teu cajado, me consola. Você vê que, ainda que eu andasse pelo vale, você vê que tem lugares que a gente passa, que a gente não pode permanecer. Porque se você permanecer, você vai ser destruído, você vai ter prejuízo. Talvez um trabalho, talvez uma igreja, uma denominação que você está lá e você tem a certeza que o seu tempo lá acabou. É hora de você buscar novos começos. Por isso que é necessário a gente ter visão da nossa vida, é ser sóbrio espiritualmente. Porque tem coisas na nossa vida que a gente vai passar. E a realidade é que a pessoa sentimentalista, ela se apega às coisas, se apega a lugares, se apega a pessoas. Porque, infelizmente, tem pessoas na nossa vida que não vai permanecer, ela vai passar. E se você ficar insistindo em pessoas que era para passar, pode ter certeza, você vai se decepcionar. Então, você tem que ter essa direção de Deus. Por exemplo, às vezes a pessoa está no trabalho, e aí no início desse trabalho, ela estava muito satisfeita. Mas com o passar dos tempos, as coisas mudaram. E é a hora dela buscar outro trabalho. Buscar a direção de Deus. Mas infelizmente, sabe o que acontece? A pessoa ela não busca outro lugar. Ela fica naquele lugar desagradando a Deus. Quer ver um exemplo? A pessoa fazia fofoca. Às vezes a oportunidade se fechou para ela. O que ela tem que fazer? Procurar outro lugar, procurar outra igreja. Mas as pessoas se apegam. E você tem que vigiar naquilo que você se apega. Porque às vezes você está se apegando numa coisa que não está te fazendo bem. E isso vai te trazer prejuízo. Você tem que ter esse entendimento. Às vezes você tem certas conversas com familiares que não está te fazendo bem. O que você tem que fazer? Cortar. Seja o familiar quem for. Determinadas conversas não fazem bem para a gente. E a gente tem que cortar. Mas muitas das vezes a pessoa não quer cortar porque não quer desagradar a pessoa. Mas aí esse tipo de conversa abate. Esse tipo de conversa coloca a pessoa deprimida. Porque ela não quer desagradar a pessoa, não. Você tem que falar não, você tem que cortar. Você tem que lutar para ser feliz. Você não pode se sabotar. E a realidade é que as pessoas têm se sabotado, porque elas não lutam para ser felizes, elas lutam para ter a aprovação das pessoas. Não faz isso não, porque você vai sofrer. Você tem que lutar para ser feliz, você tem que lutar para agradar a Deus.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Está escrito nas Escrituras. Agrade a Deus e pare de agradar as pessoas. Quer ver uma coisa? A pessoa, ela tem amizade, um tipo de pessoa que ela só procura a pessoa não procura ela. Que amizade é essa? E aí muitas das vezes a pessoa até está te aturando. Está te aturando. Porque tem gente que é orgulhosa. Tem gente que é cheia de si, que se acha melhor do que os outros. Você não tem que ficar implorando a amizade de ninguém. Porque senão você vai se decepcionar. Você vai se magoar. E aí você vai acabar perdendo com Deus. Porque a pessoa magoada, ela toma atitudes erradas. Então você tem que guardar o seu coração. Você tem que se separar. Você tem que evitar certos ambientes. Infelizmente, nessa vida a gente passa pelo vale da sombra da morte. Mas você não pode ficar lá, armar uma barraca lá no vale da sombra da morte, porque senão você vai sofrer que nem vaca atolada no brejo. Você tem que passar. E muitas das vezes a pessoa usa de sentimentalismo. Ah, coitadinho, coitadinho. Não, coitadinho de você. Você tem que cuidar de você. Cuidar do seu coração. E parar de agradar os outros e agradar a Deus em primeiro lugar. Como que eu agrado a Deus? Obedecendo a palavra. Você vê, a pessoa se apega à igreja, se apega à denominação. E aí ela tá insatisfeita pelas coisas que estão acontecendo. Em vez de ela pegar, orar a Deus, pedir a direção, e Deus dando a direção de sair, ela sair. Mas ela não faz isso. Ela fica lá dentro da igreja fazendo fofoca, causando intriga, tendo inveja. E muitas das vezes falando até mentira dentro da igreja. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Lute para ser feliz. Tem hora que a gente tem que virar a página. Porque se você ficar nessa página, se você não sair do lugar, você vai começar a se destruir. A palavra de Deus fala em renovo. Tem hora que a gente precisa renovar. Tem hora que a gente precisa mudar. É claro, mudar na direção de Deus. Orar em primeiro lugar. Não seja precipitado, mas ora, peça direção a Deus. Para que você venha tomar a atitude certa. Porque sempre quando você for tomar alguma atitude, você tem que orar a Deus. Ah, pastor, eu estou insatisfeito na igreja onde eu estou porque não me dão oportunidade. A pessoa chega ontem lá e já recebe a oportunidade e eu que já estou há anos na igreja e não recebo oportunidade. O que você tem que fazer? Orar a Deus e pedir a direção a Deus de sair. E se Deus testificar, você sai. Pede a bênção ao pastor e sai. A mesma coisa é um emprego. A mesma coisa é uma amizade. Porque senão você vai adoecer. A sua alma vai adoecer. Você vai ficar ouvindo desaforo até quando? Você vai ficar sendo humilhado até quando? A pessoa vive debaixo de humilhação. Não aceita isso não. Isso não é de Deus. Ah, mas é o meu pastor, seja ele quem for. É meu pastor, é meu marido, é minha esposa. Ninguém tem o direito de humilhar ninguém. Ninguém tem o direito de humilhar ninguém. Você tem que ser firme nas suas decisões. Falar, chega, para.
porque é a tua vida. Infelizmente, muita gente parte antes do tempo por causa da amargura da alma. A pessoa fica tão amargurada, tão magoada, que ela adoece por dentro. É tanto desgosto, é tanta coisa, que a pessoa acaba não aguentando. Aí começa a viver à base de remédio e não consegue dormir à noite. Porque a pessoa está angustiada, a pessoa está oprimida. Sabe, você precisa buscar a direção de Deus. Você precisa obedecer a Deus. Em primeiro lugar, agrade a Deus. Como que eu agrado a Deus? Está na palavra? Eu estou andando em obediência à palavra de Deus? Eu estou fugindo da vontade da carne? Ou eu estou satisfazendo a vontade da carne? Ou eu estou o tempo todo com distração? Porque quem está o tempo todo distraído pode ter certeza, Deus não fala. Porque Deus fala com quem se consagra, com quem busca. Deus ele não aparece para a pessoa do nada, não, a pessoa planta. Você vê Gideão. Deus apareceu para Gideão, enviou um anjo para Gideão, por quê? Porque Gideão se revoltou. E o Gideão estava na palavra. Ele não estava fazendo coisa errada. Ele estava lutando. Estava lá malhando o trigo. Você tem que lutar para viver uma vida feliz. Você tem que lutar para buscar Deus, para que Deus venha falar com você, para você tomar as decisões certas na sua vida. Mas, infelizmente, muita gente toma a decisão errada porque está magoada. Porque ela está em lugares que não era para ela estar. Ela tem amizades que não era para ela ter mais. Mas, infelizmente, a pessoa tem decepção, se magoa, porque quer insistir no errado. Você vê, eu estava até ouvindo aqui uma coisa interessante, de uma pessoa rica, de um grande empresário, dando um conselho importante. Muita gente não consegue prosperar porque ela insiste no negócio errado. O negócio não está dando certo e ela está insistindo naquilo dali. Eu não estou falando para a pessoa abrir o negócio e desistir logo, não. Requer um tempo. Requer um tempo. E quando esse tempo passa e não teve resultado, é hora de mudar, é hora de renovar. Mas infelizmente a pessoa é orgulhosa, é cabeça dura e fica insistindo no errado. Insistindo no errado. Insistindo às vezes numa amizade carnal. A pessoa está o tempo todo falando imoralidade no teu ouvido. E aí a pessoa muitas das vezes é casada e aí começa a vir os desejos do coração. E aí quando ela vai ver, ela destrói casamento, coloca tudo a perder por causa de um desejo maldito que entrou por causa de uma conversa, de uma amizade, que não era para ela. Às vezes foi uma amizade de negócio e era para ter acabado ali. Mas ela não. Ela insiste numa amizade que vai trazer prejuízo a ela. Isso é muito sério. E tem muita gente se destruindo com isso. Então, nós temos que atentar a passar pelo vale da sombra da morte. Não ficar lá no lugar de destruição. A gente tem que passar. Eu, por exemplo, passei por um momento muito difícil na minha vida, onde minha esposa e meu filho ficou internado no hospital.
Mas graças ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus curou a minha esposa e meu filho e libertou a gente daquela enfermidade, daquele mal. E eu louvo e agradeço a Deus. Mas a gente passou, minha esposa e meu filho ficaram aproximadamente 10 dias internados no hospital, quando meu filho nasceu. Eu passei pelo vale da sombra da morte e graças a Deus nós passamos. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Tem lugares que nós só iremos passar. Não insista em coisas que vão te dar prejuízo. E outra coisa também que muitas das vezes a pessoa fica insistindo em lugares que não é para ela, ela acaba não vendo a bênção, a terra prometida. Você vê que Deus ele mostrou para Moisés o quê? A terra prometida. Olha o sinal aí, ó. O sinal da bênção. Se Deus mostrou para você, ele quer te dar. Mas muitas das vezes tem aquele tipo de pessoa que fala, pastor, eu não consigo ver nada. Por que você não consegue ver? Não consegue ver a bênção? Porque você está em lugares errados. Por exemplo, Moisés, ele foi para o alto do monte para ver o que? A terra prometida. Você embaixo, você em determinados lugares, você não vai ver a terra prometida. E quando você não consegue ver a terra prometida, você não tem rumo. A pessoa ela não sabe o que quer. Você pergunta para o jovem, vai ser o que quando crescer? Não sei. Os anos vão se passando e o jovem não sabe o que vai ser. Sabe, não tem uma direção. Mas por que não tem a direção? Porque está em lugares errados. Está lá só no TikTok, na dancinha, na carnalidade, na imoralidade. Está no lugar do pecado. E quando você está no lugar do pecado, você não vê o milagre. Pensa nisso. Medita nisso. Que eu tenho certeza que se você tomar essa atitude, orar a Deus e pedir a Deus a direção, você vai começar a ver, Deus vai te mostrar o milagre, você vai ver o sinal da bênção. Como também tem o sinal da maldição. A maldição sem causa não encontra pouso. Qual é o sinal da maldição? Muitas das vezes a pessoa está sentindo um sintoma. E às vezes é por causa da alimentação, às vezes é por algo espiritual, que ela tem que orar e expulsar no nome de Jesus. Ela tem que reagir, lutar. E paralisar a ação do mal. Que muitas das vezes Deus mostra o sinal. Ó, para de andar nesse caminho aí, porque se você andar nesse caminho, Deus mostra a placa. Perigo. Mas a pessoa despreza a orientação de Deus. E aí ela continua indo no caminho onde Deus mostrou para ela que há perigo ali. E aí, infelizmente, se ela não se arrepende, ela é destruída, ela tem prejuízo. Então, lute, acorde, mude a rota, passe pelo vale da sombra da morte, não fique parado no vale, mas lute, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vamos orar agora? Eu peço para você, pega lá um pedacinho de pão, dá um pause na gravação, que nós iremos orar, consagrar o pão, e você vai comer do pão e vai ser fortalecida. Deus vai te dar força para vencer, para passar pelo vale da sombra da morte, no nome de Jesus. Papai, feche os olhos, feche os olhos. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nós entramos na Tua presença e te pedimos, Pai, consagra esse pão, levante o pão para os céus. Meu Deus, consagra esse pão, coloca nesse pão a virtude do Teu poder, que quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do milagre, ela vai
ela vai experimentar da bênção. E eu te peço, meu Deus, abençoa, Pai. Abençoa, meu Deus, todas as pessoas que estão ouvindo a minha voz, que onde a minha voz chegar, que venha chegar o teu poder, para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode comer do pão aí com fé no nome de Jesus e receba a bênção. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.